Boa tarde. O Trilhas da Democracia Conjuntura de hoje é muito especial, porque a gente recebe uma nova convidada fixa das nossas análises de conjuntura semanais, que estará conosco a cada 2 meses. É especial também porque a primeira entrevista do Trilhas da Democracia no 247 foi com ela, no ano de 2019. Trata-se da economista, socióloga Tânia Bacelar, ex-diretora da Sudene, da Fundagem, ex-secretária de Planejamento e Finanças do Estado de Pernambuco, ex-secretária de Planejamento do Recife, ex-secretária de Política de Desenvolvimento Regional do Ministério de Integração Social, e o que para mim é mais importante, sempre professora da Universidade Federal de Pernambuco, por isso eu posso chamá-la de colega, mesmo que ela esteja aposentada, mas sempre professora da Universidade Federal de Pernambuco. Professora Tânia Bacelar, é um prazer enorme recebê-la mais uma vez no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde, na hora que for apresentado esse vídeo, né? Eu começo cumprimentando o velho amigo, Marco. Eu nem lembrava que tinha sido a primeira entrevista. Um prazer enorme reencontrar mineiro de velhas lutas e de conhecer o Normando. Obrigado. E participar aqui com vocês desse debate sobre o Brasil, né? Na verdade, o tema geral é o momento brasileiro. Bom, junto a mim, nesse quase Roda Viva, um outro convidado fixo das análises de conjuntura do Trilhas da Democracia, o economista Adhemar Mineiro. Tudo bem, Adhemar? Tudo bem, Marco. Normando, prazer revê-la, professora Tânia, depois de algum tempo, mas estamos nos encontrando aí nos blogs da vida, nos debates. Né? E, como sempre, companheiro, camarada, assessor jurídico do Movimento Sindical Cutista, Normando Rodrigues, que vem me acompanhando aí nessas trilhas difíceis da democracia. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Quase tortuosas ao dizer pelos últimos acontecimentos, né, o golpe segue vivo, mas, independentemente disso, a gente tem que comemorar algumas vitórias e é um prazer rever os amigos, é um prazer ainda maior conhecer a professora Tânia, nome que já admirava à distância há muito tempo. Obrigada. Professora Tânia, como eu disse, você participou do Trilhas da Democracia, o primeiro Trilhas da Democracia da TV 247, em 2019, no primeiro ano do governo Jair Messias Bolsonaro, num cenário de recesso democrático que quase se transformou numa ditadura aberta. Por muito pouco, né, hoje nós sabemos, por muito pouco o golpe não foi realizado e o Brasil não entrou numa nova ditadura na sua história. Né? Já se passaram 7 anos, então, daquele nosso primeiro diálogo, e agora eu gostaria de ouvi-la a respeito dos males decorrentes de um planejamento e de uma política de desenvolvimento forjada em regimes autoritários num país capitalista do chamado Sul Global. E ato contínuo, por que a democracia política é tão importante, é tão fundamental para pensar o planejamento, pensar o desenvolvimento, que é direcionado para o combate a todas as formas de desigualdade e para a afirmação
da soberania nacional brasileira. Por favor, Tânia, responda da forma como você quiser. Eu vou começar fazendo uma reflexão sobre o Brasil, né? O Brasil é um país que tem um enorme potencial e, em vários momentos da trajetória, teve um crescimento econômico muito importante, mas que mantém uma desigualdade social que nos constrange. Em geral, quando eu faço algum trabalho com o exterior, a primeira pergunta é essa: como é que eu explico que um país com esse potencial e essa trajetória mantém uma desigualdade social tão grande e tão gritante? Então, acho que essa reflexão, para mim, ela é muito importante, e eu recorro sempre a Celso Furtado, que ele dizia que o Brasil tem 3 heranças muito importantes para explicar esse ato. A primeira é o bloqueio ao acesso à terra, tanto urbano como rural, e a inviabilização de qualquer que seja um esboço de reforma agrária. É uma palavra que está interditada até hoje. Mas essa herança é muito profunda, né? É um bloqueio, primeiro, de um país onde o tamanho e, portanto, a oferta de terras é enorme e a população não consegue acessar pelo bloqueio da propriedade, tanto da terra rural como a terra urbana. O segundo, ele dizia que era o bloqueio à educação, que as elites brasileiras nunca valorizaram a educação da população e que é muito difícil uma sociedade como a nossa avançar sem melhorias educacionais, não é? As universidades no Brasil, por exemplo, nasceram muito depois da Universidade na Argentina, só para dar um exemplo, tá certo? Então, o que mostra que não era prioridade investir nisso. E quando nascem, já nascem muito concentradas no Sudeste e no Sul, embora tivesse resquícios aqui mais perto de nós. A UFPE, por exemplo, tinha o curso de Direito que foi pioneiro. Mas a ideia central dele é que educação é uma trava, semelhante à trava da terra, né? E que, portanto, para a gente quebrar essa desigualdade, teria que ter um investimento muito importante em educação em todos os níveis. E o terceiro, ele chamava da herança da escravidão no momento da passagem para o mercado de trabalho livre. Que são momentos que surpreendem, por exemplo, o Sudeste e o Nordeste em situações muito diferentes. O Sudeste estava, naquela hora, num crescimento muito grande do café, então ele trocou a mão de obra escrava pela mão de obra importada da Europa. E isso não aconteceu nunca no Nordeste. O Nordeste importou lá no começo os colonos, mas quando veio a liberação dos escravos, a economia do Nordeste estava em crise. Então, você libera o escravo, mas no engenho, o escravo não sai de dentro do engenho. Ele passa 50 anos para ser expulso para a beira de uma cidade pequena. 50 anos. Como semi-escravo, para poder esse movimento chegar ao Nordeste. Então, aí também tem raízes importantes das desigualdades regionais, sobretudo entre Sudeste e Nordeste. Então, eu acho que esses 3 elementos são muito importantes porque eles permanecem com marcas muito fortes hoje, né? No período mais recente, aí eu vou para Conceição Tavares, e ela destaca 3 elementos também importantes. Primeiro,
a maneira como a gente fez o engate na financiarização. Quer dizer, no mundo inteiro ocidental, a gente passa de uma fase de desenvolvimento industrial para uma fase de valorização econômica na esfera financeira e não na esfera produtiva da economia. E o Brasil, que tem um grande potencial na esfera produtiva, engata nesse movimento mundial comandado pelos Estados Unidos. Para mim, aqui o engate mais evidente foi na era Collor, mas é um engate que define muito do Brasil de hoje e da dificuldade que a gente tem de melhorar as condições sociais da maioria da população, tá certo? Então, esse avanço da financiarização, ele está embutido no Plano Real. A gente sempre elogia muito o Plano Real, eu faço elogio ao Plano Real, porque realmente eu fui secretária da Fazenda com inflação de 200 e tantos % ao mês. Era infernal. A gente fazia 5 projeções, não acertava nenhuma. Então, era voo cego completo. Então, acabar com isso foi uma conquista importante. Agora, o modelo, ele embutiu o nosso engate na financiarização, porque no coração do Plano Real estava a elevação da taxa de juros. Um dos componentes mais importantes do Plano Real foi a elevação da taxa de juros, que justamente nos engata no movimento de financiarização. E eu acho que o mundo e o Brasil hoje vivem ainda essa fase, não é? Pelo lado do mundo ocidental, não é? Onde se gera mais riqueza na esfera financeira do que na esfera produtiva da economia. E a população se insere na esfera produtiva. Bem ou mal, formal ou informalmente, ela se insere na esfera produtiva, que não é mais a esfera hegemônica da vida econômica, que o Brasil entrou nisso com muita força, não é? Como se não bastasse, a gente entra ideologicamente numa fase de hegemonia da visão neoliberal. É como se fosse em cima de queda coice, como a gente diz aqui no Nordeste. Tá certo? Você, na base produtiva, tem esse ato e nas discussões, na concepção, na visão ideológica, a negação do papel relevante do Estado e das políticas públicas para uma valorização exagerada, na minha visão, do liberalismo, né? Que é o que a gente chama essa fase mais recente do liberalismo. E mesmo os governos Lula, eles conviveram nessa fase. Então, eles se dão nesse momento em que o Brasil já tinha engatado na financiarização, tanto que, por exemplo, os 2 primeiros governos Lula, a gente pega uma fase internacional muito favorável do ponto de vista comercial, a economia lá na base produtiva consegue crescer, mas a gente não se libera da taxa de juros alta. E mantém durante todo o período, no primeiro e segundo governo, taxa de juros alta. Quem tentou mexer aí, caiu. Quem tentou mexer aí foi a presidente Dilma. E a principal razão, na minha visão, da queda dela, inventaram no Congresso uma desculpa, mas, no fundo, a ruptura que tinha acontecido foi que ela pegou a taxa de juros e baixou sozinha. Tá certo? Aí isso era imperdoável naquele momento. Então, são heranças muito, muito fortes, não é? Em paralelo, a gente avança um pouco em políticas sociais, e aí o mérito dos 2 governos Lula é inegável. Fernando Henrique mesmo já tinha feito alguns avanços, mas, para mim, a marca principal está no governo Lula, né? E aí a gente avança nas políticas assistenciais, sobretudo. O Brasil hoje é um exemplo de sucesso em políticas assistenciais, mas também na política de saúde, na política de educação. A gente tem avanços importantes, por exemplo,
nessa coisa da universidade, o investimento que foi feito nos 2 governos Lula no ensino superior é diferenciado. E ele botou mais onde tinha menos, botou mais no Nordeste e menos no Sul e Sudeste. E hoje a gente tem um ativo no Nordeste que a gente nunca teve, que é jovem, capacitado com ensino superior. O desafio é conseguir atividade produtiva para essa moçada, né? Então, acho que aí teve avanço importante, como o movimento que ele fez de valorização do salário mínimo também é uma herança importante que fica difícil não fazer. Uma das heranças do período Bolsonaro foi congelar, mas é difícil não fazer a revisão, não é? Porque a sociedade já incorporou essa conquista. Não é? E uma coisa também que eu acho importante para o caso do Nordeste, mas também para o Brasil, é o olhar novo que a gente teve para a agricultura familiar, com um país que vem de uma agricultura baseada no latifúndio e que, na fase mais recente, reafirmou esse traço na região centro-oeste. Hoje, um dos motores da economia brasileira está no centro-oeste, né? Mas baseado numa estrutura fundiária concentrada, que não permite discussão sobre esse tema. Né? E eu acho que no período recente, a luta sindical, a luta dos movimentos rurais, precisam ser valorizadas porque, bem ou mal, a gente conseguiu avançar na agricultura familiar, que é quem alimenta o Brasil. Na verdade, a outra é uma agricultura para exportação e a agricultura familiar é uma agricultura para o consumo interno. Então, melhorar a oferta, tanto em quantidade como em qualidade, da agricultura familiar é muito importante para o Brasil e é uma das forças da região sul. A região sul tem uma trajetória histórica que leva a esse fortalecimento e ela se diferencia em todos os indicadores sociais que a gente tem no Brasil. O sul é melhor do que o sudeste, inclusive. Né? E tem a ver um pouco com isso, com a distribuição melhor da terra e com a força que eles têm na agricultura familiar. Né? Então, acho que tem... Não quero negar que teve mudanças importantes, mas elas ainda eram muito frágeis quando a gente vive a era Bolsonaro. Então, acho que a era Bolsonaro surpreende esse começo de transição, e aí a gente tem uma situação regressiva. Então, tem perdas importantes que acontecem nos anos do governo Bolsonaro. Para mim, a pior coisa que ele fez foi o enfrentamento da pandemia, porque aquela atitude negacionista de uma pandemia foi uma tragédia. Ela custou 700 mil mortes num país, tá certo? Que tinha tudo um sistema SUS implantado que daria conta de ter minimizado largamente esse resultado. Mas se você negava até a vacina, quanto mais o sistema. Né? Então, isso, para mim, é a pior herança que ele deixou, tá certo? Que, no final, ele tentou se consertar quando descobriu o auxílio, que ele chamou de Auxílio Brasil, e aí também inchou o Auxílio Brasil, porque não era uma coisa voltada para quem precisava, era uma coisa de ampla, não era difícil, não era fácil dizer quem tinha sido afetado e quem não tinha pela pandemia. Então, apesar de ter assumiu e deixando uma distorção importante, um dos trabalhos atuais está sendo enxugar as políticas assistenciais. A outra, para mim, herança dele, que é muito perversa, é a força que ele deu ao rentismo. Se o rentismo é uma trajetória da economia ocidental e que o Brasil tinha engatado muito, a gente estava começando a resistir à força do rentismo. E ele vem e fortalece essa hegemonia
o ministro da Economia dele é o perfil de um rentista. Certo? A escolha da pessoa era muito representativa da escolha política que estava sendo feita para o país. Que para um país como o Brasil é negar as nossas grandes potencialidades. É um país que tem enormes potencialidades, mas não é com rentismo, tá certo? Só que o rentismo é funcional à elite brasileira. Um pedaço da elite brasileira engatou no rentismo. Então, há uma decisão dele, mas há um apoio importante nas elites brasileiras para manter essa trava, que ela dificulta a gente investir onde é preciso investir, que, né, na atividade produtiva do Brasil tem potenciais enormes, tá certo? Então, acho que essa é uma marca importante da herança. O tratamento que eles deram às finanças públicas, que eu acho que hoje é um grande problema do Brasil, a gente está andando para trás em vez de andar para frente. Então, eu acho que ali tem uma semente no governo Collor que é muito importante, né? Porque o tal do orçamento secreto nasce ali. Ele se expande depois, mas essa excrescência, que é o orçamento secreto, nasce ali. Então, a herança que, ao invés da gente conseguir contrarrestar, está aumentando. Numa distorção que causa também uma tensão política, porque aquele não é o papel do Congresso Nacional e é uma distorção na execução do gasto público, porque o Congresso não tem estruturas para fiscalizar o gasto público. As estruturas de fiscalização estão no Executivo. Bem ou mal, estão no Executivo. Então, eu acho que isso é um elemento da conjuntura muito preocupante, que foi a herança desse governo, tá certo? E o desmonte do planejamento, para mim, também é importante. Ele negava tanto o planejamento que fechou o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento ficou junto com o Ministério da Economia, que era o velho Ministério da Fazenda, que, na verdade, continuou sendo o Ministério das Finanças e não do Planejamento. Tá certo? Então, isso é muito ruim para o Brasil, porque um grande potencial do Brasil, ele precisa ter um olhar de médio prazo para a gente valorizar. E, infelizmente, como a predominância era do olhar de curto prazo, você nega o planejamento que nos faz falta hoje. Porque para você ter uma capacidade de usar o potencial do Brasil, você tem que ter minimamente um plano de voo para saber onde é que você vai fazer as priorizações. Então, o planejamento agora foi recriado, a ministra está tentando fazer um plano de médio prazo, até porque a Constituição Federal de 88 acabou com o planejamento de longo prazo. O único planejamento que ela cria é o de médio prazo, são os PPAs. O planejamento mais estratégico de 10, 20 anos, como outros países têm e que são sucesso, a gente não tem mais na lei magna brasileira. O máximo que a gente conseguiu foi botar ali um plano de 4 anos, passando o primeiro ano para o governo que ganha, né? que leva uma marca da gestão que está ali, que tem uma visão daquele período, não tem a visão de um período de longo prazo. Então, acho que isso também é uma herança muito ruim. Está se tentando agora remontar, eu estou mostrando o esforço da ministra de fazer, mas é muito difícil construir isso no Brasil e é muito importante que se construa, tá certo? E, por último, eu acho que a fragilização de alguns órgãos. Ele foi em cima de coisas muito importantes que a gente vinha tentando construir e fragilizou. Para mim, o melhor exemplo é o Ministério do Meio Ambiente. Tá certo? Você negar, num mundo em crise ambiental aguda, num país que tem um potencial ambiental como o nosso, mas que tem problemas ambientais muito sérios como o nosso, desmontar o Ministério do Meio Ambiente, basta ver quem era o ministro, quais eram as ideias do ministro
para saber qual era a proposta do governo em relação a uma coisa tão relevante hoje, que é a questão ambiental, né? Mas ele fechou a FUNAI também. Então, praticamente desativou a FUNAI, e as tensões com as populações tradicionais cresceram muito. Ainda bem que elas aproveitaram esse período para se reorganizar e estão ganhando força no debate nacional, e nós precisamos dar força a essa demanda, porque isso é muito importante para essa diversidade que existe humana, social, cultural no Brasil, tá certo? Mas ele fragilizou também o Ministério do Trabalho, porque como a regra era deixa que o mercado resolve, a fragilização do mercado de trabalho foi agudizada. Hoje a gente tem uma parte muito significativa dos ocupados no trabalho informal e uma parte muito menor do trabalho formal. Claro que tem uma revolução tecnológica aí passando por dentro, mas a política veio e chancelou o lado ruim dessa mudança que a gente está construindo, né? Mas se eu tivesse que escolher uma, era a radicalização da polarização. Então, eu acho que isso fez um mal ao Brasil muito grande, e eu acho que vai demorar muito para a gente recompor um ambiente de diálogo, de convivência com o contrário, de escuta e de resposta, que o Brasil teve, às vezes, até no fim da ditadura. Eu assisti um debate de Maria da Conceição Tavares com Delfim Neto na Rede Globo. Então, era um país civilizado, gente. E isso acabou, a gente não consegue mais, a não ser segregadamente, discutir as ideias que a gente tem. Mas quando amplia para uma discussão maior, basta ver o que está acontecendo no Congresso, basta ver a relação entre executivo e legislativo. É um país que tem aí, eu acho, uma grande dificuldade de travar o potencial dele, tá certo? Então, eu não sei se eu já falei demais. Eu pegaria esses 20 e poucos minutos, né, e transformaria em uma aula magna obrigatória para todos os estudantes que entrassem nos cursos das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas. É uma verdadeira aula magna em 20 e poucos minutos. Vamos seguir a roda. Ademar, por favor. Bom, de novo, saudar a professora. É um prazer a gente estar dialogando aqui mais uma vez, depois de tanto tempo. E eu sempre aprendo muito, então com essa aula também aprendi um bocado, né? Mas eu acho, a primeira coisa, eu acho que uma das tarefas aqui de nós economistas nesse Trilhas da Democracia é colocar na pauta do Trilhas a questão do desenvolvimento e transformar, meio subverter aqui o programa para Trilhas da Democracia e do Desenvolvimento. Então, essa Era boa. Então, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Eu digo muitas vezes uma expressão... Levarei a proposta para a comissão editorial do programa, que é composta por mim e por Normando. Tá bom. Eu já estou falando com a turma aqui. Mas eu costumo usar uma expressão que eu ouvi uma vez, não é minha, eu ouvi uma vez, mas acho muito interessante, não é? Quando a gente está falando de desenvolvimento, nós, economistas, temos que falar de uma política econômica para desenvolvimento, né? E em política econômica, o econômico, evidentemente, é o adjetivo, né? O substantivo é a política, né? Então, quando eu olho o Brasil, eu vejo uma enorme possibilidade, né? E acho que você citou isso na sua fala agora, né?
o Brasil tem tanta coisa a ser feita do ponto de vista da montagem de uma infraestrutura de saneamento, educação, saúde, habitação, transporte, etc., etc. E tanta questão a ser solucionada do ponto de vista das desigualdades, especialmente as desigualdades de renda, as desigualdades sociais, as desigualdades regionais no país, né? Que só isso te daria um marco de seguir desenvolvendo por muito tempo, sem nem pensar em uma estratégia mais voltada em algum setor tecnológico, alguma coisa. Só para resolver os teus problemas numa espécie de transformação de fraqueza em força. Isso. Quando a gente olha para o lado da política, que é o lado definidor, né, um projeto como esse, de resolver problemas, ele significaria que você se movesse no campo da solidariedade. Né? Digamos que as pessoas tivessem uma perspectiva solidária de nação. E o que a gente vê, especialmente nos últimos tempos, a partir dessa hegemonia neoliberal, né, é uma perspectiva cada vez mais conflitiva, cada vez mais competitiva, cada vez mais do cada um por si. Né? Então, eu queria um pouco que você se colocasse sobre esse tema. Como é que você tem uma enorme perspectiva de construção pelo lado do campo da solidariedade, né, e de transformar fraqueza em força do ponto de vista de gerar políticas de desenvolvimento, mas, por outro lado, você tem um conflito gigantesco por esse lado da política, né, onde uma parte grande, isso que você chamou aí de polarização, né, em que um campo se coloca claramente em um antagonismo que rejeita qualquer possibilidade de diálogo e qualquer possibilidade de avançar nesse sentido. É isso um pouco, Tânia. Primeiro, eu vou destacar um ponto aqui, que é assim, você diz, supõe um país mais solidário. Né? Não é fácil avançar com a solidariedade no Brasil. Ela existe e é muito forte nas camadas populares. Porque, bem ou mal, a gente tem um país solidário nas camadas populares. Por exemplo, o movimento social hoje, que eu acho que mais cresce no Brasil, é o movimento dos moradores das favelas. E se você vê as políticas que eles praticam, são políticas de solidariedade na veia. Então, aí tem um Brasil que pulsa na direção da solidariedade. Mas eu acho que o pedaço do Brasil de cima, como o Ariano chamava, né? O Brasil de cima nega o Brasil. Eu acho que esse é um traço cultural das nossas elites que dificulta muito a solidariedade, porque elas não se referenciam aos valores, às riquezas, à trajetória que a gente, bem ou mal, construiu no país. Elas são herdeiras da colonização até hoje. Então, se o cara vai se educar, ele vai se educar no exterior. E a gente tem, entre as melhores universidades do mundo, nós temos no Brasil universidades. As melhores da América Latina estão aqui. Mas, para você ser legitimado nas elites, é preciso fazer mesmo um curso menos qualificado no exterior. Porque é o diploma do exterior que é a chancela. Mas isso eu posso levar para vários outros exemplos. E a ideia-força é essa. Você não tem um sentimento de pertencimento àquele lugar no Brasil. Eu admiro o Chile, por exemplo. O Chile é um país que tem muito menos potencial, tem uma segregação também, mas você tem uma parte da elite chilena, ela tem compromisso com aquele país. E a gente tem, para mim, essa é uma grande dificuldade do Brasil, sabe? É uma elite muito dependente e muito negacionista dos nossos potenciais. E que depois que se encantou com a financiarização, diga reda.
Porque aí junta uma coisa com a outra. Ela não depende da lógica produtiva para enriquecer e se reproduzir. Ela depende dessa outra lógica da financiarização que pegou o mundo capitalista ocidental, que a puxa para fora também. Então, acho que isso é um dos pontos mais difíceis do Brasil. Mas, Mineiro, eu acho que o Brasil sempre surpreende. Assim, tem coisas no Brasil que são incríveis. Por exemplo, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento de reposicionamento do Brasil. Com todas essas dificuldades que a gente tem uma tentativa de reposicionamento no mundo em ebulição. E a gente aproveitando a ebulição do mundo para tentar um reposicionamento. Então, porque, veja, o avanço da China e a presença do Oriente no nosso debate veio para ficar. Nosso debate era do Ocidente, mas hoje não dá mais para fazer, porque a hegemonia não está mais no Ocidente. A hegemonia crescentemente vai estar no Oriente, liderado pela China. Então, isso e é um país que tem sintonias importantes com o Brasil, certo? Que tem uma herança, por exemplo, de pobreza enorme, como o Brasil tem, que é um país continental, como o Brasil é. Então, a gente pode encontrar várias que têm uma força na cultura enorme, que eu acho que é uma das maiores características do Brasil, é a força na cultura. Não é à toa que o evento de domingo foi puxado pelos nossos produtores culturais. A classe política não faria o que a gente fez domingo passado. E os produtores culturais do Brasil fizeram, porque eles sintonizam com a população. A população sabe do que se trata e do que ela está ali representada. Eu acho que essa mudança da China é muito importante. Essa emergência do multilateralismo é bom para o Brasil, porque o Brasil, como parte do BRICS, ele tem uma outra oportunidade, né? Então, acho que a mudança, né, na dinâmica mundial, ela pode favorecer ao Brasil. E eu acho que a postura americana está uma postura muito reativa e na contramão das tendências recentes. Por isso que eu duvido muito que eles sejam vencedores nas ideias que o Trump está trazendo em nome das elites americanas. Porque o protecionismo ele fragilizou. Então, não é o caminho, tá certo? Eu acho que tem um caminho falso aí, que dá ao Brasil uma oportunidade de ganhar protagonismo entre os BRICS, no debate ambiental. O debate ambiental veio para ficar no mundo e nós somos o centro do debate ambiental, pelo que a gente faz de errado e pelo potencial que a gente tem de atuar na direção correta, tá certo? Então, acho que o debate ambiental não é à toa que a gente está colocando tanta expectativa na COP30 feita no Brasil. Não sei se vai responder, mas colocar no Brasil é um sinal de que a gente é, sim, um agente importante desse novo momento, tá certo? Então, acho que tem coisas internas no Brasil que dão muita força a gente. Por exemplo, ser um grande produtor de commodities não é em si uma coisa ruim, porque o mundo está precisando de commodities. O mundo precisa de alimento. E nós somos entre os 3 maiores produtores de alimentos do mundo, hoje podendo ser o primeiro. Então, é um potencial muito grande, tá certo? Que o Brasil tem. Ao mesmo tempo, a gente tem a ampliação das desigualdades. Eu acho que o que trava o Brasil são as desigualdades, né? Porque os de cima da pirâmide, como eu disse, estão noutra, são rentistas que ganham com
com os juros da dívida. Você pegar um país que tem o orçamento público que o Brasil tem, e mais de metade dele ser para enriquecer os rentistas, é de fazer chorar. E só fica metade para todo o resto. Então, é muito difícil. Tem travas muito importantes, não quero negar isso, tá certo? Mas eu acho que, como eu falei, tem uma fragmentação, mas, ao mesmo tempo, tem uma reação. E que a reação, para mim, vem das bases populares do Brasil. Tá certo? Aí é uma pena que os nossos partidos mais progressistas tenham se afastado das bases populares. Eu acho que esse é outro tema que é importante, porque eu não vejo saída sem ser pela política. E na política você precisa ter forças progressistas estruturadas e em diálogo interno com a sociedade. Tá certo? Então, veja, a gente fala do movimento das favelas, não é um movimento comandado por partido político. Não tem uma filiação política, não tem uma energia política que leve aquilo para Brasília, entendeu? Leva para vários lugares e é muito bem-vindo para onde leva, mas não leva para o coração da política, para o coração das decisões nacionais, porque, por sua vez, a gente fez uma fragmentação política enorme. Cada partido agora é de alguém e não tem base organizada no território do país. Eu acho que esse é uma dificuldade muito grande que nós temos outra, tá certo? E, para mim, tem um exemplo da nossa força, que é a capacidade de, nesse contexto, ter resistido a um golpe. Eu acho que isso que a gente está vivendo politicamente no Brasil hoje é muito importante. Porque em outros tempos o golpe teria vencido. Certo? Então, acho que teve mudanças na organização social e política do Brasil que nos permitiram travar um golpe. Então, acho que isso mostra que a gente tem um momento aí que, às vezes, a gente olha do lado pessimista e eu gosto de olhar do lado otimista. Né? Não sei se te respondi. Passar para o Normando para a última pergunta, mas lembrar o trabalho, Tânia, que foi realizado pelo MST, pela rede dos armazéns de campo e do MTST na época da pandemia, com essa rede de cozinhas solidárias, né? Que fez com que muitas pessoas não morressem de fome, muitos pobres não morressem de fome no Brasil naquele momento crítico. Normando, por favor. Eu vou lembrar da fala da professora Tânia, me veio à cabeça, né, a letra antiga, o Brasil não conhece o Brasil nunca foi o Brasil. E é desse desencontro, né, e com a base econômica, né, com o interesse da elite no rentismo, que eu queria fazer uma provocação sobre uma herança imaterial dos anos Bolsonaro, mas que me parece normalizada e não enfrentada, que é um retrocesso muito grande sobre a indivisibilidade, a integridade do Brasil, né, desses Brasis. A muito custo, né, a sociedade brasileira conseguiu inscrever na Constituição de 88 o combate às desigualdades regionais e sociais. Né, a muito custo, né, o projeto de integração nacional ele foi refletido na peça jurídica mais importante do país. E agora, mês passado, a gente vê o governador de Minas Gerais, pela segunda vez no ano, vindo a público dizer que o país carrega o Nordeste nas costas e que o Nordeste é a vaca que não merece ser alimentada como a vaca que dá leite, né? E, na semana passada, algo que me choca, não por quem vem, que a voz é de um troglodita, que é feminicida, que matou a namorada, né, e é deputado federal,
né, e que se orgulha do avô soldado das SS nazistas na Polônia, que é o deputado Bilinski, que diz que o Brasil tinha que se seccionar, e falou em podcast, não mereceu nenhuma sanção até o momento, entre Brasil do Norte e Brasil do Sul. Eu provoco a professora Tânia sobre esse retrocesso ideológico. Um político que 20 anos atrás dissesse coisas semelhantes abertamente seria fortemente condenado, se não responsabilizado criminalmente à luz do direito, seria pelo menos moralmente condenado. E hoje é meio que reflexo dessa herança ideológica que Bolsonaro deixou. A gente pode ter fé ainda na integração do Brasil sem combater essas falas, deixando essas falas passarem em branco? Não, pode não. Que essas falas são a negação do Brasil. Essas falas são a negação do Brasil, tá certo? Então, elas não podem passar em branco e elas são de uma ignorância que clama aos céus. Tá certo? O Zema, gente, o norte de Minas é Nordeste. Como é que um mineiro fala daquele jeito do Nordeste com metade da população que ele governa? É um território muito parecido com... É um fim de semiárido com uma população que tem valores, cultura, jeito de viver nordestino. Certo? E os mineiros escutam calado uma ignorância dessa. Certo? Então, para mim, um atestado de ignorância, mas não só. É de um projeto separatista. É outro projeto. O projeto que o Brasil vinha construindo é um projeto de construção, de consolidação de uma nação. Muito difícil pelo que eu falei, porque o hiato entre as elites e o resto da sociedade é muito grande, e aí é difícil você fazer essa soldagem. Mas, mesmo assim, a gente vem construindo a ferro e fogo essa... E é inegável que existe um sentimento de pertencimento a um país que se chama Brasil, não é uma coisa falsa, tá certo? É uma coisa que a gente, a duras penas, construiu. Então, eu acho que eles estão na contramão pelo lado da ignorância, tá certo? É um projeto de submissão ao exterior tão grande que precisa chegar a este ponto de ignorância, tá certo? Dos dois. Então, acho que a gente tem que ir para cima com todo o gás em relação a essa visão. E o cara ainda quer ser candidato a presidente do Brasil. Vê a arrogância. Tá certo? Então, essa é uma coisa que a gente não pode deixar de analisar e de criticar. Tá certo? Porque ele desconhece mudanças importantes que aconteceram no Nordeste. Eu acho que o Nordeste precisa ser tema de novo de uma discussão nacional. Porque, bem ou mal, essa história das políticas assistenciais que priorizaram o Nordeste, porque tinham que priorizar o Nordeste, elas também têm o outro lado, da leitura de que é um outro pedaço do Brasil que sustenta os nordestinos, não é? Então, essa ideia da transferência de renda, quando eu vou no Sul, principalmente, é uma ideia muito forte. Ela não é uma ideia que está na academia e que está nos movimentos sociais também, alguns. Então, acho que esse é um tema muito importante, porque teve mudanças muito importantes aqui. Por exemplo, o Nordeste era taxado pela sua seca, né? Nordeste era sinônimo de seca. E seca era sinônimo de tragédia e de emigração em massa. Isso acabou, gente. A gente acaba de passar 7 anos de seca grande, não teve um pedinte na beira da estrada, não teve programa de emergência, porque a gente chegou por outros caminhos no combate
a seca, né? Pelo caminho que o Celso Furtado propôs, de melhoria da base produtiva, tá certo? Então, a gente que tem mudanças. A velha base que Celso Furtado estudou ruiu, porque o que sustentava o semiárido no Nordeste era o que ele chamou de tripé, gado, algodão, policultura, e o algodão foi embora. E aí, quando uma perna do tripé cai, o resto desaba. Então, é um momento tão interessante da gente repensar o bioma Caatinga, no momento em que o mundo está revisitando a questão ambiental e que a Caatinga é o único bioma brasileiro que é 100% brasileiro e nordestino. E que tem enormes potenciais para a botânica, para a farmacêutica, que a gente nunca olhou para isso. Então, eu sugiro a Marco que faça um especial sobre o Nordeste, que eu acho que a gente está precisando dar uma revisitada no que tem. Já está devidamente anotado, já está devidamente anotado. E aprovado. Que eu acho que faz parte da luta contra essa ignorância, entendeu? Porque você falar do que você não conhece. Hoje a meninada que está na zona rural, ela está na universidade. A chegada da universidade no interior do Nordeste foi uma ruptura muito importante, porque são filhos de agricultores que não têm destino na velha agricultura e que estão se qualificando para ter destino em outras coisas, em outras oportunidades do século XXI. Então, eu não aguento burrice. Sinceramente, me irrita burrice, tá certo? E eu só posso dizer que são dois ignorantes. Não tem outra classificação, tá certo? Ignorância tem limite. A gente não pode permitir que ela progrida. Muito bem. Tânia, eu na apresentação disse ex-secretária de Planejamento do Estado de Pernambuco. Eu quero voltar àquela apresentação inicial para fazer um complemento importantíssimo. Né? Você foi secretária do governo Miguel Arraes entre 1987 e 1990. Eu gostaria, nesses 7 minutos que a gente tem nessa parte final do Trilha da Democracia, de ouvir o teu relato sobre a importância de um político como Miguel Arraes na construção desse Brasil que você apresenta e que, geralmente, nós da academia temos uma visão muito crítica, muito negativa no polo dialético, né? Dessa nossa realidade brasileira, não sem razão, né? Mas, por vezes, colocamos a nossa esperança, o nosso otimismo um pouco de lado, né? Esse teu otimismo em relação ao Brasil. Veja, eu falei da tua entrevista lá de 2019 e quem quiser revisitar essa entrevista vai perceber que mesmo no início do governo Bolsonaro você não deixava de ter uma visão otimista em relação ao Brasil, dizendo isso vai passar, e passou, pelo menos nesse momento, passou, não é? Eu queria que você, nessa parte final do thriller, dissesse como foi essa experiência de ter trabalhado com Miguel Arraes nesse primeiro governo, depois do retorno dele do exílio. Por favor, Tânia. Veja, era uma conjuntura muito especial do Brasil, né? Que era a transição da ditadura para a democracia, e com uma pessoa que era fortemente comprometida com as classes populares. A elite detestava, certo? Então, isso tinha uma marca muito importante no governo. Eu vou destacar 2 coisas. Primeiro, a primeira audiência que eu tive com ele, depois de ser indicada para ser secretária. Ele disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa.
nós ganhamos o governo, nós não ganhamos o poder. Eu nunca esqueci isso. O poder é muito mais forte do que o que a gente ganhou. Então, se cuide, alerta, porque, por exemplo, a área da justiça aqui de Pernambuco, ela vem da ditadura. Então, se a gente não tiver cuidado, se não fizer as coisas tudo direitinho, a gente vai se dar mal, porque o pessoal que está ali está olhando para onde é que a gente vai errar. Não é onde a gente vai acertar, é onde a gente vai errar. Se ligue, tá certo? Então, vê, essa distinção em onde está o poder e até onde um governo progressista pode ir, é uma coisa que eu nunca esqueci. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa estar sempre fazendo, tá certo? E a outra coisa era o compromisso mesmo profundo com as classes populares do Brasil. Então, você via que era um compromisso muito profundo, tá certo? Que Ariano Suassuna, que também foi secretário e meu colega na mesma época, ele define o Brasil muito bem, né? Ele diz que é o pessoal do andar de cima e do andar de baixo. Então, os interesses do andar de baixo é que eram a agenda do governo. Não era fácil fazer, mas era desafiador fazer. Vou dar um exemplo. Uma prioridade era levar luz e água para comunidades rurais. Então, o Brasil, que era a 8ª economia do mundo, a população rural do Nordeste nem tinha água, nem tinha luz. Era quase que fosse uma fixação do governo ter que resolver aquilo. Resolveu a luz. No terceiro governo, resolveu a luz. A água só foi resolvida no governo Lula com o programa de 1 milhão de cisternas. Porque no governo Arraes a gente tinha a estratégia errada. Era levar a Compesa para o meio rural. Então, era pegar uma empresa e dar capilaridade a ela para ela chegar no meio rural. Estava errado. A conta da Compesa não fechava. Então, a gente passou por cima da Compesa, porque as cisternas é um programa muito interessante do Brasil. Sim. O governo federal só financia. Quem concebeu foi a Fundação Banco do Brasil, quem opera é a ASA e quem executa é a população que vai usar a água. É completamente inovador a solução que a gente deu e é eficaz. Além de professora, inovador, é eficaz. Só destacar, porque foi revolucionário, é inovador e com uma tecnologia que é basicamente do século XIX. Com Isso certeza. É sensacional. Sensacional. Eu acho que é uma das coisas mais bem feitas que a gente fez no Brasil recentemente. E eu acho que é um exemplo de política pública, porque não é para o governo federal ir lá no município fazer ou na casa do sujeito fazer. Né? A população sabe fazer isso. E, ao aprender a fazer, sabe manter, o que é mais importante ainda. Porque quando entupir, ela sabe desentupir. Então, para mim, é um exemplo muito grande do progresso que a gente fez em políticas sociais. Então, esse compromisso com a população e a capacidade de entregar solução, para mim, é o grande desafio que as forças progressistas do Brasil têm. Isso aqui não basta ter o compromisso, tem que ter capacidade para entregar, para construir a solução e resolver aquele desafio, tá certo? Eu ia terminar falando do MST, porque eu também... eu acho que o MST é uma das coisas importantes que aconteceu no Brasil nas décadas recentes. Eu acompanho eles há bastante tempo e acho que eles têm uma trajetória muito interessante, primeiro, porque a causa principal deles é a causa mais interditada. Foi por ela que eu comecei. Não é? Acesso à terra é interditado. Então, você construir um movimento em cima de algo que é interditado não é fácil, tá certo? Aí eles botam essa interdição na frente, mas ao lado eles foram construindo outras coisas. Como isso era o mais difícil, outras coisas, por exemplo, a educação
era uma prioridade enorme. Todos os assentamentos que eu conheci, a primeira coisa que o cara fazia quando chegava no assentamento era botar uma escola. Escolhia o cara que sabia mais, arranjava uma choupana ali e botava a meninada para estudar. E eu já fui professora no mestrado de vários ex-ocupantes de assentamentos do MST. Não estou falando do que eu não vi, estou falando do que eu vivi. Tá certo? Então, eles formaram quadros importantes com prioridade em educação também, que é de onde eu parti. Terra e educação são grandes oportunidades que o Brasil tem. Para mim, eles foram em cima da oportunidade. Mas uma coisa que eu sempre admiro, e eu digo a eles, no MST, é o modelo de governança deles. Que eu digo a eles, a gente devia copiar para o Brasil o modelo de governança de vocês, que para mim é uma das forças que eles têm, porque é um modelo que dialoga com o Brasil concreto. O Brasil concreto é diverso. O Brasil concreto não é Brasília. Brasília é uma abstração. O Brasil concreto é diverso. Onde a gente é rico é onde a gente percebe isso. O Brasil, a produção cultural brasileira é reconhecida mundialmente, porque ela é rica, original, e ela vem daí, ela vem da diversidade, do reconhecimento da diversidade. Quem consegue fazer isso no Brasil tem sucesso. Então, eles partiram da diversidade, mas o Brasil, como é muito grande e muito diferenciado, que é diferente do diverso, precisa ter um comando nacional. Não existe nada no Brasil, eu não acredito que ocorra sem comando nacional. E aí o MST monta um comando nacional. Eles têm uma coordenação nacional, mas é uma coordenação nacional regionalizada e descentralizada. É regionalizada e descentralizada, porque ele vem do assentamento até a coordenação nacional. Eu digo, no dia que o Brasil montar um modelo de governança desse, ninguém segura o Brasil. E eles conseguiram montar como movimento social, né? Um exemplo de conhecimento da realidade em que eles vivem. E passaram das áreas agrícolas para as áreas urbanas. Hoje eles têm uma presença nas áreas urbanas muito importante, indo pela via do alimento. Esse eixo do alimento urbano, eles fazem esse link com muita competência hoje. Então, acho que quem é capaz de construir um movimento desse é um país que precisa ser olhado com cuidado. Bom, Tânia encerrou a sua fala se referindo ao MST, e eu gostaria de finalizar esse programa de hoje agradecendo a participação do Ademar, do Normando. Eu queria finalizar esse programa falando da inteligência e dizendo que esse programa de hoje entrevistou, dialogou com uma das maiores inteligências críticas, criativas, democráticas, comprometida socialmente, do mesmo naipe de outros pernambucanos, ou então paraibanos pernambucanos, que já não se encontram entre nós, como Chico de Oliveira, como Paulo Freire, como Ariano Suassuna e como Celso Furtado. Então, eu gostaria de finalizar esse programa saudando Tânia Bacelar, que é um nome fundamental para se pensar o Brasil criticamente e com otimismo. Muito obrigado, professora Tânia Bacelar. Depois daquele 2019, teve outra participação, mas seria um bom exercício assistir a entrevista lá de 2019 e comparar com essa de 2025. Professora, muitíssimo obrigado.
Mais uma vez, obrigado, Normando. Obrigado, Ademar. Não percam amanhã, às 15 horas, outro Trilhas da Democracia, Ouvindo a Juventude. Professora Tânia, uma última palavra ou podemos finalizar? Não, eu só quero agradecer a você a oportunidade, né, de estar com vocês e discutir sobre o Brasil e dizer que os nomes que você indicou aí são minhas referências. Não chego nem aos pés, mas são minhas referências. Grande abraço, até amanhã. Na luta. E a trilha continua sendo trilhada.